Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natália Engel, professora de Patchwork, e hoje eu quero ensinar aqui um bloco para vocês tão facinho, tão facinho. Aliás, hoje está sendo um dia bem intenso para mim. Estou gravando bastante conteúdo para vocês, tudo num dia só. E olha aqui a minha ajudante, acho que está dando para vocês verem. Eu não sei se ela é ajudante ou atrapalhante, né? Essa é a Aurora, gente. Ela que me ajuda um pouquinho. Acho que ela até mexeu um pouquinho na câmera. Mas olha só, tô terminando já terminei, né, de filmar esse bloco. Se você é iniciante no patchwork, se você não sabe calcular, né, você vai fazer do tamanho das peças do jeito que eu colocar aqui para você. Tá? Dá tudo certo. E aqui tá cheio de dicas para você que é iniciante, dica de como posicionar o seu tecido na máquina, como fazer o seu trabalho render bastante, o jeito que eu costuro em série, tudo muito facinho. E esse bloco é super fácil. Agora, se você já sabe bastante patchwork, aproveita a ideia, vem costurar comigo. Eu sei, gente, que tem dias que a gente quer produzir alguma coisa, mas falta inspiração, falta uma motivação, e é isso que eu trago aqui para você que sabe o patchwork. Venha se inspirar num trabalho como esse. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu queria fazer um trabalho assim, assado, mas ao mesmo tempo, tô sem ideia de que cor usar. Eu sei, isso acontece comigo também e acredito que aconteça com muitas de vocês. Então, para você que sabe o patchwork, venha se inspirar aqui comigo, venha se motivar aqui comigo. Eu gosto de incentivar vocês a fazerem muito patchwork, porque é uma técnica maravilhosa. Eu amo fazer patchwork, gente, isso não me cansa. Eu passei, olha, já está escurecendo, eu passei o dia inteiro gravando para vocês e eu tenho o maior prazer em fazer isso. Então, agora chega de papo e vamos lá pro vídeo, porque tá facinho. Bora lá? Então vamos lá, gente. Hoje eu quero ensinar um bloco aqui para vocês que ele é tão simples de fazer, tão fácil, e você também pode aproveitar retalhos, né, de tecidos coloridos que você tem aí na sua casa e tudo mais. Eu calculei esse bloco, ele vai ficar um bloco tamanho final 40 por 40. Mas se você souber calcular, né, as partes de um bloco, você pode fazer do tamanho que você quiser. Para quem não sabe calcular, não sabe fazer o patchwork, então aqui vai a minha sugestão de hoje, tá bom? Como que eu cortei as peças desse bloco? Vocês estão vendo aqui que eu vou trabalhar basicamente com duas cores, uma clara, a outra escura. Na verdade, essa parte da cor escura eu misturei, eu cortei vários, né, de cores diferentes. Na verdade, eu cortei de 2 em 2. Por quê? Você vai precisar do tecido mais claro, 8 quadrados de 12,5 por 12,5. E do colorido, conforme eu acabei de falar para vocês, eu coloquei de várias cores, também 8 quadrados de 12,5 por 12,5. Essa questão de eu ter colocado várias cores aqui, fica a seu critério. Se você quiser usar uma cor só escura, que contraste com o tecido de fundo, ou duas cores, enfim, é à vontade, tá bom? São 8 quadrados do colorido escuro e 8 quadrados do tecido fundo. Todos eles têm o mesmo tamanho, 12,5 por 12,5. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esses tecidos claros, que são o tecido de fundo, e vou já colocar aqui com a parte do avesso para cima, que eu coloquei só 4 peças, só para demonstrar para vocês, e vou traçar uma diagonal de ponta a ponta. Por que eu tô fazendo isso aqui, gente? Muitas pessoas vão falar, Natália, isso aí todo mundo sabe. Nem todo mundo. Quem está iniciando agora no patchwork, pode ser que fique em dúvida. Então, olha aqui, como é simples, ó. Eu tô usando um lápis que ele sai bem fácil. Esse aqui,
sai bem fácil assim, a grafite aqui no tecido, tá? Esse aqui é o lápis da Faber-Castell 6B. Tem também, se não me engano, 4B. Olha como ele risca fácil. Mas se você não tiver, você pode fazer com lápis comum mesmo. Bom, então aqui eu fiz só em 4 peças, mas eu vou fazer isso aqui nas 8 peças do tecido claro. Traçar uma diagonal de ponta a ponta, nos 8 quadrados. Então aqui, ó, já risquei a diagonal nos 8 quadrados e essa diagonal ela tem que ser riscada pelo lado do avesso, tá? Então tá aqui o direito do meu tecido claro e tá aqui o direito do meu tecido colorido. Na verdade, eles estão assim, tá? Então o que eu vou fazer agora? Sempre eu vou pegar um claro e um escuro, juntar direito com direito, alinhar tudo bem certinho e agora eu vou na máquina e vou passar uma costura de pezinho de máquina aqui, 2 costuras, uma de cada diagonal e a outra de cá. Então agora eu vou arrumar minha máquina aqui e você vai ver eu fazer essa costura em série. Como eu tenho que unir tudo aqui, ó, de 2 em 2, um escuro e um claro, eu em primeiro lugar organizo todas as peças, tudo certinho, né? Alinho mais ou menos, porque na hora que eu levar para a máquina, aí eu já vai estar tudo certinho. Se você quiser, ó, você já pode alinhar, põe um alfinete de cá e o outro de cá. Isso aqui é uma dica, principalmente para quem é iniciante, tá? Põe o outro de cá, ó, já alfineta aqui, que não te atrapalha na costura, certo? E você pode ir para a máquina e já levar eles com alfinete assim mesmo. Então, recapitulando, vai passar uma costura de cá e outra de cá. Eu vou mostrar certinho como que você tem que posicionar o pezinho da máquina. Por que que eu falo muito isso que parece ser uma coisa boba para quem já sabe o patchwork? Tem muita gente começando. E olha, gente, que eu já vi muita coisa assim, confusa, atrapalhada, quando eu ainda dava curso presencial. Hoje eu não dou mais curso presencial, hoje é só curso online. Mas na época que eu tinha as minhas alunas presenciais, gente, eu já vi cada coisa assim que às vezes eu ficava assim me perguntando, como professora, aonde que eu errei que a pessoa foi assim, fazer uma coisa desse tipo, sabe? Mas o que que é? Não é que... É que a gente, às vezes, que sabe, né? Principalmente quem não é professor, hoje, né? Eu já sou professora e já peguei todos esses macetes de lidar com o aluno, com a dúvida do aluno, mas para as outras pessoas pode parecer bobagem essas coisas que eu falo, mas eu já peguei o jeito porque eu vi cada coisa assim, igual eu tô falando para vocês, que às vezes pra gente que sabe parece ser absurda, mas não é que a pessoa realmente não tem noção, nunca costurou, vai fazer, e às vezes pra gente é tão óbvio que a gente deixa de explicar determinados detalhes. Por isso que você que estiver me assistindo aí, que é um pouquinho ansiosa, que é um pouquinho mais impaciente, gente, vamos aprender a ter ter paciência com quem não sabe. Então, por isso que eu toco em determinados pontos que para muitos parece ser bobeira, parece assim que eu estou falando coisa muito básica, muito boba, mas não é. Para quem não sabe, quem está iniciando agora não é, tá bom? Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Então, agora, levar para a máquina. Vou alfinetar tudo aqui bonitinho e já vamos começar a costurar. Pronto, olha, organizei tudo certinho, já alfinetado, do jeito que eu dei a dica aqui para vocês, tá? Olha só, pessoal, no patchwork não adianta querer fazer as coisas correndo. Tem como fazer mais acelerado? Tem, que é desse jeito aqui que o trabalho da gente rende mais, ou seja, eu vou costurar em série, então por isso que eu já organizei todos, já trago todos aqui para a máquina, eu vou fazendo toda a costura de um lado só, depois viro e vou fazer de outro,
Por que que eu tô falando isso? Porque eu acabei de explicar para vocês que às vezes tem algumas coisas que eu falo que para muitos parece bobagem, parece que eu tô falando demais, o que eu tô enrolando. Não é nada disso, é que eu penso em quem está iniciando. A maioria desses trabalhos que eu trago aqui para vocês é para pessoas iniciantes, né? Quem sabe realmente fazer o patchwork, quem tem liberdade de calcular as suas peças, olha uns trabalhos da gente e tem esses trabalhos como inspiração, como ideia. Quem sabe realmente fazer o patchwork não necessita de tutorial de passo a passo. Simplesmente ela vai ter a ideia, poxa, gostei daquele bloco que a Natália fez, gostei daquelas cores que ela usou, vou fazer um para mim. Ah, mas a Natália fez o bloco de 40 por 40, para mim não serve. Eu quero fazer de 30 por 30 ou eu quero fazer 50 por 50, enfim. Quem sabe calcular o patchwork não depende de tutorial, tá bom? Mas vamos lá. Então agora, ó, como que eu vou fazer meu trabalho render bastante, meu serviço render bastante? Fazendo a costura em série, que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, vou posicionar o meu pezinho de máquina, ó, bem aqui. Eu até tirei o pezinho, a sapatilha para vocês verem, ó. Então, essa primeira costura, ela conta daqui para cá, certo? Porque às vezes aqui na máquina não dá para vocês verem certinho onde que pega, tá? É bem certinho, bem rente aqui na diagonal. Então, vou fazer todo desse lado primeiro. Pronto, olha, fiz toda a costura de um lado, agora eu viro esse cordão aqui e vou fazer a costura agora do lado de cá. Prontinho, olha, tudo feito. Agora eu já posso tirar todos os alfinetes e vou em todos eles. Depois que eu tirar todos os alfinetes, eu já venho e vou recortar aqui em cima da diagonal. Pode ser com a tesoura, tá? Não tem problema. Esse corte também não precisa ficar muito certinho, não. Aqui eu já aproveito, tiro os biquinhos para ficar bem limpinho em todos eles. Vou fazer isso. Vou abrir, tombo para o lado do mais escuro e vou no ferro e vou passar todos eles bem direitinho. Vão ficar quadrados assim, sempre com um tecido claro e um tecido do colorido escuro. Então, olha só, aqui estão todos os meus quadrados, né, de duas cores. Ou seja, é um quadrado composto por dois triângulos perfeitos. E olha só como que eu vou organizar esses quadrados. Já vou montar aqui para vocês o bloco. Eu vou pegando aleatoriamente, tá? As cores, porque conforme eu já falei para vocês, eu fiz cores variadas. Mais ou menos, né, gente? Fiz 2 de cada um, de cada cor, tá bom. Olha só. O bloco é isso aqui. Estão percebendo como que eu coloquei as peças? Aqui em primeiro lugar, com todo o neutro
para o centro e depois vim colocando de uma maneira que formasse esse quadrado, esse losango, né, vazado aqui. Então preste bem atenção, olha, como que eu coloquei as peças e agora você coloca os seus aí, distribui e ficou muito simples agora. É só costurar primeiro entre as peças, formando as carreiras. Então, em primeiro lugar, eu vou costurar aqui, aqui e aqui, formando a primeira, depois forma a segunda, depois forma a terceira e depois a quarta. Vocês vão ver aqui todo o processo agora. Então, bora lá? Eu gosto de fazer assim, vocês já vão entender por quê. Sempre volto no mesmo lugar. Assim não tem erro, não dá confusão na cabeça da gente. Pronto, primeira carreira pronta. Agora eu sigo fazendo do mesmo jeito as outras carreiras, de duas em duas. Primeiro eu gosto de unir essas duas, volto aqui no mesmo lugar, depois eu uno as duas, volto no mesmo lugar e depois uno essa com essa. Fica bem mais simples pra gente. Pronto, a última carreira costurada. Nesse momento aqui, não bato a ferro. Agora, eu vou tombar essas costuras que eu acabei de fazer dessa maneira. Em uma carreira, eu tombo todas para um lado, na outra carreira, todas para o outro e vice-versa. Para que isso? Para facilitar o encaixe das costuras, para que fique os cantinhos bem certinhos. Então, vou começar com essa aqui, vincando. E também não vinco a ferro, só no final. Por que que eu faço assim? Porque se a gente vincar agora, neste momento, a ferro, der alguma coisa errada e eu tiver que desmanchar para consertar, fica muito marcado a costura, tá? Então, eu prefiro assim, faço na unha mesmo, e vou marcando tudo. Então agora eu vou costurar entre essas duas. Pronto, agora vou fazer o mesmo processo com essas duas aqui, para depois unir todas por essa costura no meio. Lembrando, essa última aqui, todas as costuras estão tombadas para cá, então essa tem que ser para lá.
costurei de duas em duas, agora é só unir tudo isso na de cá. Pronto, o bloco, gente, já está pronto, né? Eu dei uma passadinha mais ou menos, só para dar uma sentadinha nas costuras, mas eu ainda vou colocar bordas nele. Olha só, quem quiser pode fazer até aqui, fazer vários desse bloco, emendar, fazer manta de sofá, fazer colcha, fazer trilho de mesa, peseira de cama, enfim, esse modelo aqui, ele dá para fazer N trabalhos. E se você emendar um com o outro sem colocar faixas, aqui nessas pontas vão formar outros losangos coloridos, menores, losangos menores que esse aqui, né? Porque esse aqui ficou um losango vazado no meio, tá? Mas eu acho que eu vou transformar esse meu bloco em uma capa de almofada, né? Eu tô fazendo uma reforma na minha casa do sítio e eu sei que capa de almofada eu vou usar bastante. Então, olha só, eu já cortei desse tecido aqui vinho, tinha bastante dele, e vou começar instalando de cá e de cá. Eu cortei essas bordas aqui com 6 centímetros de largura, tá? Então, vou instalar do jeito mais simples, né? Primeiro coloco uma de cá, depois a outra de cá, refilo as pontas e costuro as duas últimas. E aqui está meu bloco prontinho, já com as bordas instaladas, e eu acho que eu realmente vou fazer uma capa de almofada com ele. Mas você também pode aproveitar dessa mesma ideia, inclusive com as bordas, fazer outros trabalhos. Sem as bordas, ele vai formar um outro desenho aqui nessas pontas, quando você une bloco com bloco sem as bordas, tá bom? Nesse momento, esse bloco aqui com as bordas, ele está medindo 50,5 por 50,5, tá? Sem as bordas, ele mede 40 por 40 depois de costurado, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha incentivado vocês a fazerem muito patchwork. Quem nunca fez, bora pôr a mão na massa, fazer patchwork, porque é fácil, é simples. É lógico que você tem que aprender as técnicas, mas depois que a gente aprende as técnicas, tudo certinho, tudo torna-se muito simples, tá bom?
Se você não sabe fazer o patchwork, você me acompanha aqui com as medidas que eu coloquei aqui, que vai dar tudo certo, tá bom? Agora, se você já sabe fazer o patchwork, usa esse trabalho como inspiração. Eu sei que às vezes a gente tá lá, queria fazer uma coisa, mas não sei o que fazer. Tá aqui uma boa ideia, super simples. Pode reaproveitar retalhos de tecidos coloridos e montar o seu. Então é isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!